Agora a gente vai conversar com o professor da Unifal, Universidade Federal de Alfenas, e coordenador do projeto Indicadores da Covid-19, que monitora a pandemia em todo o sul de Minas, o professor de epidemiologia Sinésio Inácio da Silva, para falar do comportamento mesmo da pandemia aqui na nossa Regional de Saúde de Pouso Alegre. Professor Sinésio, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente. Boa noite, professor. Boa noite, Magson. Boa noite a todos que nos acompanham. Sempre um prazer. Professor, infelizmente está tendo de novo aquela tendência de aumento no número de casos de confirmações na Regional de Saúde de Pouso Alegre. Isso mostra os estudos feitos aí na Unifal? Pois é, Magson. A gente fecha esses dados, né, a cada segunda-feira. Então, nessa última segunda-feira, dia 17, o que se tinha era uma estabilidade, na verdade. Mas agora, com o acúmulo, né, dos dados que estão chegando, já consolidados, e, por exemplo, a própria situação de Pouso Alegre, que desde o dia 13 registra uma tendência de crescimento de novos casos, nós podemos dizer que, né, vamos confirmar até o fim da semana, essa realmente vai ser mais um indicativo de que os casos começarão novamente a ter um ritmo crescente. Torçamos que não, mas eu acho que o mais provável é isso mesmo. E isso seria reflexo já do Dia das Mães, que sempre gera aí alguém querendo comemorar, professor? Essa é uma questão muito importante, né? Porque parece, né, Magson, que a gente assim, né, criou aquele chavão, né? Ah, já vão dizer que, né, tem um feriado, tem um mais prolongado e tal, e vai aumentar a transmissão. Esse é o mecanismo, né, gente? As pessoas, por exemplo, nesses feriados, e o Dia das Mães foi um deles potencialmente, que se reúnem mais em família mesmo, né? Não só naquele núcleo familiar mais restrito. O que acontece? Se fica por mais horas num ambiente mais fechado e justamente mais junto. E essa é uma doença que se transmite pelo ar. Então, essas transmissões intrafamiliares, atenção, né? As pessoas trazem de fora para dentro de casa, mas elas são hoje os grandes alimentadores, né, desse alto ritmo de novos casos. E nós já estávamos num patamar muito alto. Então, você tem um combustível e aí vem uma faísca, né? Professor, é só para ficar claro, a gente já falou tanto disso desde o início da pandemia, que já passamos de 1 ano e 2 meses já que atingiu em cheio o Brasil, mas as formas de transmissões não mudaram, são as mesmas, evitar essa aglomeração e mais ainda nesse seio familiar ainda de visitar alguém que não está no convívio de dentro de casa, mas que são parentes. Pois isso é uma observação, a gente volta a lembrar, né, que ela não é nenhuma questão, né, me permita, né, Marcos, da ciência, da epidemiologia, é da inteligência, né? Se é uma doença que sai pela nossa respiração, pela nossa fala, se transmite pelo ar, então essa medida, né, como você acabou de narrar novamente, ela é importante. Agora, é claro que é antipático, né? Então as pessoas podem até ficar confusas, mas eu não posso conviver com a minha família? Ah, e se fala naquele núcleo familiar com que já se vive. Por quê? Procurarmos ficarmos restritos ainda, né, a esse núcleo. Porque essas pessoas, né, elas estão no dia a dia sabendo se está com sintoma ou não sintoma. Mas quando você reúne familiares de fora que têm contato com outras pessoas, você começa a articular essa rede, né, que pode ser chamada, né, de uma nova cadeia de transmissão. Então, esses cuidados, né, eles estão sendo muito necessários hoje, e lembrando, com a circulação de uma variante como a P1, né, que ela é mais transmissível ainda. Então é triste dizer até, mas as próprias medidas que a gente toma, diante de uma variante mais transmissível, elas muitas vezes têm que ser redobradas. Professor, contando um caso particular, ontem estava na fila do supermercado e aí até comentei vendo uma peça de carne, falei, vontade de fazer um churrasco, mas ainda estamos em pandemia, não podemos fazer churrasco e chamar pessoas para aglomerar. Aí a pessoa da frente é daquele que estava descrente, falando assim, mas morre de toda quanto é doença, não morre de outras doenças, mas as pessoas precisam ter essa consciência, morre de outras doenças, mas a Covid-19 é uma doença evitável, né, professor? Perfeita observação, Magson. Esse comportamento das pessoas, né,
que no Brasil tem, né, várias raízes, né? Houve uma politização, houve uma desinformação aí, mas esse é um comportamento que em política de saúde, né, se estuda, que é aquele comportamento do próprio consumidor, né? Que a gente aprende quando estuda, que se diz assim, a pessoa não troca benefício imediato, que é o prazer imediato, por benefício futuro. Quanto mais, né, quando se é alguma coisa que você não tem uma certeza que vai pegar. Mas só para a gente ter uma ideia, por dia, até 2019, antes da pandemia, morrem ou morriam 60 pessoas por dia no sul de Minas. Hoje nós estamos com uma média de 30 mortes só de Covid. Isso é absolutamente inédito, ou seja, então teremos que morrer um dia, né, até que a gente encontre solução para isso. Mas você notou bem, né, são mortes evitáveis, né? E quando a dor chega, a gente vê famílias aí dizimadas, a gente vê, me permita aqui a expressão, né, a estupidez, né, que é ter algum tipo de coragem, né? Como dizia um professor meu, né, a ignorância é a mãe da coragem. Então tem muita gente corajosa do jeito ruim, né? Precisamos ter uma coragem de enfrentar e fazer um sacrifício por mais 3, 4 meses aí, até que a vacina também tenha uma cobertura maior, né? E levando nessa linha de raciocínio, o senhor, como um epidemiologista que sabe dessas necessidades de a gente enfrentar uma doença como essa, uma pandemia, já fica o alerta para o próximo feriado que está vindo aí, e esse sim feriadão, que é o de Corpus Christi, no dia 3 de junho. Perfeito, né? E aí você usou a palavra, né, que é o terror para aumentar o contágio, né? Feriadão, né? Então não é assim, é um domingo, né, que você vai e convive com os familiares. As pessoas vão tender, né, a se aglomerar, né? E vamos lá, né? Que nem você citou a questão do churrasco, né? Da confraternização, do fazer o que todo mundo que é humano, você é humano, eu sou humano, todo mundo é, a gente gosta, né? Quando você faz uma atividade mais festiva, não vamos nos enganar, né, gente? Ninguém vai determinado ponto em que já bebe uma, duas latinhas de cerveja, um copinho de vinho, você não vai ficar com a máscara e tal. E aí, esses encontros vão ser potencializados por causa do feriadão e mais, você pode ter uma maior movimentação de pessoas indo de região a outra. Então, você pode ter o chamado não distanciamento social, as pessoas terem proximidade física para transmitir a doença, e o não isolamento social, que é o contagiado que ainda nem tem sintoma, poder levar a doença para outros lugares e trazer para o seu próprio local. Professor, para a gente encerrar essa entrevista, voltando no início dela, o estudo então da Unifal apontando nesses dias agora esse possível aumento no índice de contágio da Covid-19. Isso é um monitoramento que vocês vão continuar fazendo e, quem sabe, nas próximas semanas trazer números diferentes dependendo do comportamento da pandemia e da sociedade. Perfeito, né? E em relação a novos casos, a gente, né, infelizmente, não tem tido a possibilidade de dizer que você tem boas notícias. Mas como você disse, então nosso acompanhamento é semanal, né? Solta-se esse relatório de pesquisa, que é o boletim, né? De uma forma mais simplificada, mais simples. E também, né, no próximo boletim, esperamos, a gente já estava vendo alguns dados hoje, soltar uma boa nova, que é uma tendência mais consistente de diminuição do número de mortos. E aí vale aquele chavão, né? Mas é que de sabedoria popular, né, gente? Não vamos morrer na praia, né? Literalmente. Vamos esperar mais um pouquinho aí, vamos aumentar a vacinação, vamos continuar com os cuidados, né? Para que as mortes evitáveis, como você muito bem colocou, Magson, sejam evitadas, né? A entrevista com o senhor e tomara que na próxima a gente volte a falar da tendência de diminuição nos índices de contágio, de internação e de morte por Covid-19. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Saúde a todos, um abraço.